Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, sendo hoje dia 15 de outubro de 2024. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, que traz o título Bem-aventurados os aflitos. Muitos títulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, codificador, ele vai extrair justamente os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. E o título deste capítulo é um desses: Bem-aventurados os aflitos, ou Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está no Sermão da Montanha e é uma bem-aventurança registrada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 5, versículo 4. Neste capítulo, então, Kardec nos propõe um estudo acerca por que Jesus ensina-nos que os aflitos, os que choram, serão consolados. Então nós vamos entender que, através das leis divinas, nós vamos, então, começar a compreender o porquê das coisas, em especial, aquilo que nos afeta diretamente, aquilo que chega até nós, e em muitas situações nós ficamos sem o chão. É uma expressão. Quando tribulações vão se somando e nós, inseridos dentro dessas tribulações, perdemos o chão, o pé de apoio, que é um simbolismo para entendermos que onde está a nossa sustentação, onde está a nossa base. Então, Jesus, ele veio até nós nos direcionar para a luz maior, a fim de que nós possamos, pelos nossos esforços, buscarmos concretizarmos essas bases em nós mesmos. Então, a doutrina espírita, ela vai nos apresentar, segundo a espiritualidade, a segunda palavra do alfabeto divino. Quem nos fala isso é o Espírito Lázaro. Aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, dentro das instruções dos Espíritos, no item 8, quando ele fala-nos da lei de amor, o amor sendo a primeira palavra do alfabeto divino, e a segunda ele trazendo para nós a reencarnação, que é um dos fundamentos da doutrina espírita. Entender a reencarnação, compreender a reencarnação, se faz necessário. Embora ela se encontre presente no inconsciente coletivo, muitos de nós, e aí nós vamos trazer a expressão uma na sardinha para o nosso lado, espíritas, mesmo sendo espíritas, tendo a informação, o conhecimento da reencarnação, nós temos dificuldades em lidar com a proposta da reencarnação e trazer esse ensinamento e consolidá-lo em nós mesmos. É só fazermos uma avaliação sincera de como nós temos caminhado nessa atual existência, diante da própria vida. Então, hoje nós vamos trabalhar os itens 6 a 10, onde Kardec está trazendo as causas anteriores das aflições. Acredito eu que não há nenhum espírito no planeta que nós habitamos que não tenha passado por aflições ou que não esteja passando por algum tipo de aflição.
Porque, sendo um planeta de provas e expiações, e dentro daquilo que a espiritualidade coloca para nós, na progressão dos mundos, o que vai caracterizar o orbe terrestre como provas e expiações é justamente a natureza dos espíritos que aqui habitam. Quando nós falamos da natureza, são as imperfeições que ainda trazemos em nossa intimidade. Por isso, as aflições vão fazer parte das nossas existências, da nossa vida. Mas qual que é o objetivo? Avançar. E aí, o Kardec vai iniciar da seguinte forma, capítulo 5, item 6. Se amales nesta vida, de que o homem é a própria causa, isso é o estudo do item anterior, causas atuais das aflições. Vai compreender os itens 4 e 5, que foi trabalhado na semana passada. Agora ele está propondo um olhar se há males que nós realizamos e que devemos entender que fomos nós que semeamos na atual existência, há outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Como, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Então imagina você em comunhão com a sua família, pai, mãe, irmãos, esposa, esposo, filhos, avós, e você recebe a notícia que um ente querido veio a desencarnar. A primeira pergunta, ou a primeira colocação que a gente faz é: mas como assim fulano estava doente? Porque nós atribuímos as doenças relacionando-as com a morte. Mas para desencarnar, não necessita estar doente. Há muitos que desencarnam sem estarem doentes. Temos exemplos disso, como, por exemplo, acidentes que acontecem. Assim também, ele vai colocar justamente esse exemplo. Acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Você vai fazer uma viagem de avião, chega no aeroporto, pega o avião e de repente o avião cai. E você lá dentro do avião, obviamente, vai desencarnar, dependendo da queda. Isso nós sabemos que acontece, pois que tem acontecido, embora dizem que um dos meios de transportes mais confiáveis seja o avião, mas ele pode cair. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Flagelos naturais, como aconteceu neste ano, no Rio Grande do Sul, por exemplo. E ainda as doenças de nascença. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. Deformidades, idiotia, a imbecilidade. Então, há muitos espíritos que, ao reencarnar, trazem deformidades e doenças e não há como sanar o problema. Ele reencarna com aquele estado e vai desencarnar de acordo com aquele estado. Os que nascem nessas condições
nada fizeram, seguramente nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Uma pergunta que Kardec faz. Por que que nós observamos na sociedade como um todo pessoas afortunadas e pessoas diante de uma escassez completa em tudo? Ele continua. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Quantos bebês nascem, passam algumas horas, alguns dias, alguns meses e vêm a desencarnar? Qual seria o objetivo disso? Problemas todos esses e nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, então vejam bem, Kardec vai nos chamar a atenção para um ensinamento religioso de cunho teológico. E em muitas doutrinas, como dogmas, que é a criação da alma ou do espírito no momento em que o corpo físico é gerado. Então, será que Deus, ele criou-nos no momento em que nós fomos sendo gerados do ponto de vista físico? Como que se dá isso? Então ele coloca a segunda hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e uma outra chamada de atenção da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. Porque se a alma foi criada no momento em que o corpo está sendo gerado, por que que ela então traz todas essas condições que Kardec aqui nos chama a atenção? Qual é a justiça que vai definir que aquela alma será abastada e a outra terá a escassez de tudo? O que vai definir que aquela alma irá vir, nascer no Brasil e aquela outra em algum país da Europa, em algum país asiático? O que define isso? E após deixar o corpo, como que será a condição dessa alma? A sua sorte estará fixada pela eternidade entre céu e inferno, conforme as conceituações teológicas? Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem, nem o mal? E aí voltamos à questão das crianças e dos bebês que desencarnam
não tendo oportunidade de fazer o bem nem o mal, a sorte estará lançada para essas almas pela eternidade? Qual é o critério que fará com que umas estarão no céu, outras no inferno? Ou então, conforme foi proposto por nós seres humanos, a criação de um lugar específico para elas? Nós temos em uma obra da codificação espírita, que é a quarta, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o Kardec trazendo para nós esclarecimentos a respeito disso. Quando ele nos fala de limbos, que é os locais ou as esferas destinados a receber justamente essas almas de crianças, de bebês. E aí também foi criado por nós, seres humanos, as questões do purgatório, para tentar explicar. E aí Kardec continua. Em virtude de uma verdade, do axioma, que é um dogma que significa verdade, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, Kardec nos chama a atenção para buscarmos compreender Deus. Parece que nós conhecemos Deus, não é verdade? Mas a realidade é que, diante do acúmulo de conhecimentos que já somos detentores, nós ainda não temos uma consciência desperta para entendê-lo e compreendê-lo em sua plenitude. Basta nos colocarmos diante de Jesus. O entendimento que eu tenho de Deus é amplamente diferente do entendimento que Jesus tem do Pai. Agora, dentro da inteligência que fomos desenvolvendo, nas experiências que fomos passando, pelas diversas fases das nossas civilizações, estamos em um patamar onde podemos, do ponto de vista filosófico, trabalhar os atributos da divindade, proposto pela doutrina espírita. E em O Livro dos Espíritos nós estudamos isso. Esses atributos, eles servem como um direcionamento para cada um de nós, no sentido de ser uma bússola para nos indicar o caminho. Como, por exemplo, Deus é justo. É um dos atributos de Deus, trabalhado por Kardec aqui, no item 6. Deus é soberanamente bom. Só faz o bem. Só realiza o bem. Só produz o bem. Deus, ele é imutável, é imaterial, é único, é eterno. São atributos da divindade. Então, se nós trabalharmos as nossas convicções dentro dos atributos da divindade, nós conseguiremos trazer muitas explicações para inúmeras perguntas que nós temos diante da nossa atual existência, como também da própria sociedade em que estamos inseridos. E aí é isso que Kardec está nos propondo. Fazer uma reflexão em torno disso. Se todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa.
E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é o que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Então, aqui nós estamos trabalhando pontos filosóficos da doutrina, para que possamos refletir e a nossa razão procurar entender de uma forma clara o que é mais conciliável com a proposta da divindade. A fixação de penas eternas? A criação da alma no momento em que o corpo físico está sendo gerado? Ou a possibilidade que cada um de nós temos de progredirmos e dentro dessa proposta de progresso, alinhar com a justiça de Deus mediante a lei da reencarnação, onde o espírito já existe antes do corpo ser gerado, trazendo em si mesmo uma bagagem de outras existências pelos quais ele vivenciou, tanto no plano físico quanto nos intervalos de uma encarnação para outra nas esferas espirituais. Qual seria aquilo que a nossa razão apontaria? Ou ficaríamos com essas hipóteses colocadas por Kardec aqui no item 6, são mistérios da divindade que ninguém pode explicar. Ou muitos que não querem, se dar o trabalho de raciocinar, dizer assim, depois que eu morrer eu vejo. Depois que eu morrer eu fico sabendo. Muitos falam isso. Eu já escutei de muitas pessoas isso. Mas não. Tem um livro do Humberto de Campos, Espírito, psicografado por Chico Xavier, onde ele vai participar de uma palestra em um instituto, é um nome que se dá em uma esfera espiritual, chamado Instituto Pitágoras, em homenagem ao grande filósofo grego Pitágoras, matemático. E o palestrante no dia era Sócrates, grande filósofo, Sócrates, onde também ele dividiu a filosofia antes dele e depois dele. Da mesma forma que Jesus dividiu a humanidade em antes de Jesus, após Jesus. Depois que ele fez a palestra, Humberto de Campos teve a oportunidade de chegar próximo a ele e fazer uma pergunta. E dentro da pergunta ele diz assim: eu posso encaminhar para os nossos irmãos em humanidade as suas respostas. E o que você teria a dizer para os homens na atualidade? Sócrates diz nada.
Aí o Humberto de Campos, tadinho, ficou tão xoxo, ficou assim, ficou murchinho, né? Gente, estou ali na condição de repórter e tudo, querendo levar uma palavra de Sócrates para a humanidade na atualidade. E você, nada. Aí, mas por quê? Porque os homens já têm todas as respostas. Então, nada que eu disser aqui vai mudar. Se nós, seres humanos, atentássemos para o Novo Testamento do Cristo, e dentro das bem-aventuranças, onde está o título deste capítulo, bem-aventurados os aflitos, os que choram, que serão consolados, no capítulo 7, versículo 12, do Evangelho de Mateus, Jesus nos traz a direção para a nossa existência. Tudo aquilo que você quiser que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ponto. Nós temos esse conhecimento. A pergunta é por que nós não fazemos? Tudo que você quiser que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E Jesus complementa: esta é a lei e os profetas. E nós estamos aí, batendo cabeça entre encarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação. Então Sócrates ia falar o quê diante desse ensinamento? Ele vai dizer o quê? Mas por que ele disse isso? Porque ele vai dizer, Humberto de Campos, os homens não aprenderam a raciocinar. Quando eles aprenderem a raciocinar, quem sabe? Agora vejam bem, dentro da codificação, nós temos muitos ensinamentos de Sócrates, principalmente em O Livro dos Médiuns, onde ele traz para nós inúmeros ensinamentos. Mas como nós temos dificuldades de raciocinar, mas eu raciocino, não raciocino. Nós somos inteligentes, mas estamos trabalhando o campo racional para afirmar este campo de racionalidade dentro de nós. Porque Kardec coloca: o homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. Então, uma das propostas da reencarnação é essa: nos propormos a renovação para o bem. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Nós estudamos a escala espírita aqui, né? Então chama atenção, está lá no canal do Cantinho, quem não pegou a escala espírita, com vários estudos, é só abrir lá o canal, seguir a sequência dos estudos proposto pela casa. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. A gente tem aquela mania de não querer tomar aqueles remédios amargos. Né? Nossa, esse remédio é ruim demais. Mas é o que é o bom, é o que funciona. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Depende dele, por meio da resignação,
tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Então veja bem, para a espiritualidade, lamentação é a enfermidade da alma. E muitos de nós ainda estamos inseridos neste campo. Estamos sempre lamentando algo. Cuidado! É preciso olhar para o alto e enxergar dentro da bondade do alto os ensinamentos para que possamos trabalhá-los em nossa intimidade e caminhar, buscando a cada dia fazer um pouquinho que seja para a nossa melhoria. A reencarnação é uma bênção. Se nós soubéssemos a oportunidade que nós estamos tendo nessa atual reencarnação e de tudo aquilo que a espiritualidade investiu para que nós pudéssemos estar aqui e procurar o aperfeiçoamento a cada dia, nós temos total condições de mudar o nosso destino para melhor. Porque o meu hoje é o resultado do ontem. O meu amanhã é aquilo que eu estou fazendo agora. Não tem como fugir. Mas como nós ainda não aprendemos a raciocinar, você passa por uma situação, efeito. E aí você se prende àquele efeito e se emaranha neste efeito, sem refletir, sem procurar saber quais foram as causas que fizeram com que este efeito surtisse. Nós não fazemos isso. Se nós aprendêssemos a raciocinar, nós deixaríamos os efeitos de lado e procuraríamos trabalhar as causas para eliminar aquilo que é ruim e começarmos a semear aquilo que é o bom. Então, causas anteriores das aflições. É um convite à reflexão dentro o que estou fazendo da minha atual reencarnação. Que Jesus possa nos abençoar